eu quero entrar no tópico que eu tinha colocado de tema do podcast, que é o futebol brasileiro ficou para trás. O que acontece? Eu trouxe um dado aqui, cara, que eu achei muito interessante. A gente teve agora a Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado pela Noruega, e eu achei impressionante a postura da seleção, principalmente dentro de campo, mas também fora de campo ao longo dessa história de Copas do Mundo. Desde 2002, cara, o Brasil só disputou uma semifinal. Desde 2002. Depois que foi o campeão, foi só em 2014 em semifinal. E já as seleções como a Argentina foi a 3 top 5 e 3 finais. A França 4 vezes foi para a semifinal. A Espanha 2 vezes. A Alemanha 3 vezes. A Itália, em 2006, no caso. A Croácia 2 vezes. A Croácia foi mais semifinais que o Brasil. A Holanda também 2 vezes. A Inglaterra 2 vezes. A Inglaterra flopadaça em Copa do Mundo. Marrocos uma vez, Portugal uma vez e Uruguai também uma vez em semifinal. O que, na sua opinião, está acontecendo com a seleção ou o futebol brasileiro para a gente estar nessa situação em que a gente está tendo um desempenho de Portugal, Marrocos e Uruguai em Copas do Mundo? Uma vez um cara chamado Ricardo, ele morava no apartamento em cima do meu prédio, ele falou um negócio, eu tinha uns 18 anos, e ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim: o futebol do Brasil vai acabar. Eu falei, por quê? Pô, André, antigamente o menino jogava num campo de terra, tudo quanto é lugar tinha um campo de terra. Então os meninos antigamente jogavam futebol o dia inteiro. O menino ia pra aula, o menino matava a aula, ou que ia pra aula tinha um campo de várzea. Aqui em Ribeirão, eu não sei dizer pra você como é que tá. Belo Horizonte, você não vê um campo de terra mais. Você não vê um terreno baldio que o menino joga bola mais. Então tem esse primeiro ponto, que aquele futebol que você jogava com a bola bem fodida, que você tinha que ter um domínio bizarro, aquele futebol de bar, que você tinha que ter um domínio bizarro, porque a bola não cooperava com assim, um campo todo desnivelado, fodido. Você não tem mais. Esse é o primeiro ponto. Então eu acho que diminuiu a quantidade de craques que a gente tinha. Você pega os anos 90, você tinha um monte de craque em tudo quanto é time. Hoje você não tem. Você pega o Atlético Mineiro, você vai pegar assim de 90 até 2004, 2003, o tempo todo você fala de jogador bom, mesmo com o time flopado, mesmo o time não ganhando nada. Mesmo o time não ganhando nada. Você tinha vários jogadores que era bom. Não, esse cara era bom demais, esse cara era bom demais, esse cara era bom. Hoje você não consegue fazer isso nos times. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: o mundo globalizou, cara. Você falou da Croácia, né? Você falou, não, a Croácia! Tá, me fala um time da Croácia que você conhece. Dinamo de Zagreb. Pois é. E ele é campeão de quê? Não, ele não é campeão de nada, só do Então, futebol pronto. croata. Então. Agora, onde joga a maioria dos jogadores da Croácia? Pega lá. Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, De Marrocos. França, mesma coisa. Noruega. Mesma coisa, faz esse O futebol intercâmbio. globalizou. Então, o cara que joga no Marrocos, ele joga no Sevilha, que joga contra o Real Madrid. Ele tá acostumado a jogar com um time grande. O cara aqui da Croácia, ele joga na Holanda, ele joga na Espanha, ele joga na Itália, ele joga também na Croácia, ele joga... Então o futebol hoje já não é mais o mesmo. Então o futebol ele globalizou de uma tal maneira que hoje o cara do Marrocos, que antigamente jogava só no Marrocos, ele joga nos times médios da Europa, em alguns e até em time grande da Europa. Então o cara está acostumado a jogar. Então o futebol brasileiro antes tinha o fator várzea, que eu acho que ajudava muito a revelar craque. Os jogadores, hoje o mundo globalizou. Então por que a Argentina tá chegando tanto? Mas o Brasil também já chegou. Se você pegar da Copa de 50 até 2002, olha pra você ver. 50 a gente foi vice, 54 a gente não ganhou, 58 a gente foi campeão, 62 campeão, 66 caímos pra Portugal, 70 fomos campeão, 74 semifinal, 78 semifinal, 82 caiu nas quartas, 86 acho que foi nas quartas ou nas oitavas, eu não me lembro, quartas, 90 quartas também. Não, oitavas para a gente. Oitavas, 94 campeão, 98 vice, 2002 campeão. Também o futebol tem épocas, tem safra, entendeu? Tem tudo isso. Mas obviamente que o nível de craques do Brasil diminuiu. Isso é óbvio. Mas se você pegar o time titular do Brasil, a maioria dos jogadores jogam em grandes times e são estrelas em grandes times. Só que é igual eu te falei, o futebol globalizou de uma tal maneira que mudou. Outro aspecto também que eu acho que mudou isso tudo, então eu te dei 3 aspectos. Aspecto, a várzea, a questão de globalização do futebol, e o terceiro, que o meu ponto de vista é o seguinte:
o Romário, o Bebeto, o Ronaldo Fenômeno, quem for que você queira citar aí, os caras, mano, eles, como é que eu posso te dizer? Os caras gostavam de ganhar acima de tudo. Os caras gostavam de tomar cerveja, pagode, quebrar o pau e tal. Hoje, o jogador do futebol brasileiro viralizou aquele cara com a pochetinha dele lá, cheio de Rafinha, produtos de pelo amor de beleza e Deus. aquela coisa A toda. necessaire. Não, mas não tem problema o cara ter cuidado com ele. Não tem esse problema ter cuidado com ele, mas numa entrevista daquela, mas que você... É a última coisa que um cara que tá jogando uma seleção ia se preocupar no futebol, ia se preocupar. E tem uma outra parada. Antigamente os jogadores, velho, o cara era safado, Renato Gaúcho, essa galera, desculpa o palavreado, mas comia as mulheres todas, quebrava o pau, pulava muro de concentração, babá. Mas o cara tinha que ir ali, tinha que fazer. Hoje em dia, cara, jogador de futebol, eles têm trocentas coisas atrás dele. Cara, eu vou falar, quando eu virei influencer digital lá em 2020, o que mandava mensagem no meu Instagram era brincadeira, como se eu fosse uma celebridade. Hoje isso acabou, até porque eu posto foto da minha mulher, aquela coisa toda. Mas hoje, cara, tem uma parada que esses caras têm tudo muito fácil. A vida desses caras é muito fácil. Depois de certo período, o cara rala pra um caceta pra chegar onde ele chega, e quando ele chega, eu acho que eles sentam em berço esplêndido. Eles não têm aquela dor. Eles não têm aquela vontade também. Então eu acho que a vida desses caras chega a um certo ponto que ela é mais cômoda, que esses caras não têm, eles não têm o tesão de ser o melhor do mundo. O time da Argentina, por mais que ele tenha sido privilegiado do meu ponto de vista, acontecendo um monte de coisa, os caras tinham tesão, velho. Você via lá, os caras tinham tesão de jogar. O time da Inglaterra tinha tesão de jogar. O time da Espanha tem tesão de jogar. Eu já não achei que o time da França tinha tesão de jogar. Eu acho que o time da França gostava de jogar. Jogava fácil, eles vão jogando. Mas tesão... Não, teve uma declaração do Cherki lá que ele, antes da Copa, falou que iria aniquilar todas as seleções da Copa. E quando foi eliminado para a Argentina e perdeu e antes de perder para a Inglaterra no terceiro lugar, ele deu uma declaração falando que a França não ganhou a Copa do Mundo porque ela perdeu por conta de si mesma. Não foi mérito da Espanha. Foi porque eles não perderam para si mesmo o caso. Eu não acho que seja isso, porque pelo histórico recente, a Espanha tinha ganhado três vezes da França seguida, no caso. Então eu acho que é isso, cara. O futebol brasileiro, eu acho que deu uma baixada por conta disso. E outra coisa também, cara, que acontece também, que é muito problemático. O empresário manda no futebol. Eu não tenho prova de nada disso, ninguém tem prova disso, porque se tivesse alguém com prova, já colocava, né? Eu tenho. Eu vou te dar uma hoje. Não, prova você não tem não, porque toma cuidado aí que se você cita o nome do cara, o cara te processa. Não, mas... vou contar a situação, mas vamos chegar lá. Mas também eu conheço. Você vê o que o presidente do Santa Cruz, do Sport do Bahia, virou e falou, tive que pagar pra convocar meu cara pra seleção. Isso tá na internet. Entendeu? Mas ninguém investiga isso. E aí o que acontece? Diante dos empresários mandarem no futebol também, você tem uns caras que talvez tenham um talento interessante, que poderiam contribuir muito, e que não, vamos pegar o Dunga. O Dunga foi craque. Nunca foi craque. Como meio campo, eu acho ele Não, craque. eu acho ele muito bom. Mas craque eu acho que ele nunca foi. Por exemplo, eu acho o Gilberto Silva melhor do que o Dunga. Eu não acho. Eu achei. Sabe, eu vou te falar por que eu não acho. O Dunga é o único meio campista que teve a maior porcentagem de passos certos em Copas do Mundo. Nem o Xavi, nem o Iniesta, nem o Zidane tiveram porcentagem melhor do que ele. Mas o passo do Dunga era de lado, né? Não era um passe de enfiada. Não, até passe longo. Ele teve a maior taxa de passes certos longos na Copa de 94. Ok. E ele disputava com o Stoichkov, ele disputava com... Mas eu não tô te falando que o Dunga é ruim. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Dunga era, pra chegar no ponto... Você não acha que ele tinha um refino? Isso. O refino da bola. E não acho. Mas o Dunga é o operário da bola. Esses caras hoje... Não existe. Não existe. Os caras não querem ter esse cara. Esse cara tem que ter um metro e tanto. Outro dia eu vi uma entrevista do Tinga falando assim, que ele ligaram pra oferecer, o cara perguntou assim, não, mas quanto de altura que ele tem? Me manda sei lá o quê. Ou seja, não, mas peraí, ele joga bola, ele é bom de bola. Não, mas eu preciso... Era tanto dadozinho escroto que não dá. É tanto dadozinho bosta que você fica assim, mas peraí. O que tá rolando no mundo da bola que o mundo da bola já não é mais jogar bola? Entendeu? Claro que as estatísticas são importantes. Eu sou um defensor das estatísticas. Por exemplo, defensivamente eu falo que o Tomás Pérez, no Galo, ele é um volante que rouba muita bola. Nos jogos que ele joga, assim, normalmente quando pega ele mais um, ele é o que mais tem roubada de bola, bababá. Mas não é mais... O futebol, ele não tem mais isso. Outra coisa que acontece no futebol, custa pôr a base. Custa pôr a base. É muito empresário mandando na base. Cara, o Gabriel Veneno
Não tem, ele fez 17 anos, ele vai fazer 17 anos agora, ele tem 16. O Atlético não tem 100% do passe dele. O futebol brasileiro está fadado a quebrar. Está fadado a quebrar, não tem jeito. Porque o futebol ele está comandado de uma maneira tal pelos empresários que os clubes estão sendo asfixiados. Vão tudo morrer sem ar. E, cara, isso é interessante porque eu vejo que isso tá se refletindo até a forma dos jogadores serem revelados. Que nem a gente tem um modelo espanhol, que começou lá com o Luiz Aragonês em 2004, quando ele entrou na Espanha, fez o ciclo lá para a Copa 2006. Primeiro resultado do Tic-Tac, que começou com o Luiz Aragonês, perderam para a França nas oitavas. Depois eles mantiveram o mesmo ciclo para 2008 e ganharam a Eurocopa. Aí ganharam a Copa do Mundo com o Vicente Del Bosque, 2012 a Eurocopa, só que aí teve um declínio durante esses últimos 12 anos, de 2014, começou em 2013, né, com a Copa das Confederações, até 2022, com a Copa no Catar, que o tic-tac da Espanha não ganhou nada. O modelo de jogo espanhol não ganhou nada. Só que agora voltou a ganhar novamente, porque eles mantiveram esse modelo de jogo. Mas eu atribuo muito também ao modelo de jogadores que são revelados. Na Espanha, a gente já consegue imaginar jogadores baixinhos, bom de posse de bola, alguns caras que sabem driblar, como Iniesta, Lamine Yamal. Na França, jogadores rápidos, dribladores, bons de finalização. A França ela tem um negócio física. de contratar, de ter campeonato o tempo todo de menino de 12, 13 anos, velho, preparando pra seleção francesa. Sim. O modelo de imigração deles, por exemplo, Ajuda também. Eles ajudaram demais. Teve um caso agora que aconteceu essa semana de um rapaz na França. Ele salvou uma pessoa na ponte e ele ganhou cidadania francesa. Ele já tem mais de 20 anos, no caso, e ele vai trabalhar no Corpo de Bombeiros da França. Ele ganhou, tipo, passe livre para trabalhar por conta do ato heróico dele, que ele era um imigrante legal. A França, ela é muito de abraçar os imigrantes. Que nem jogadores como Olise, jogadores como Dembélé, o próprio Mbappé, são jogadores que foram criados jogando na rua. São jogadores de rua, não são jogadores criados em condomínio. São caras que nem antigamente era revelado aqui no Brasil. Joga na rua, joga em campo de várzea, campo de terra. Então, na África acontece muito isso, só que, como não tem um governo organizado, tem esses problemas de guerra civil, as confederações são muito corruptas lá fora, muito mais até do que a CBF, por exemplo. Então, acaba que as confederações africanas, elas perdem esses jogadores para seleções europeias, que nem a França, que nem agora a Inglaterra também, que ela também foi muito acessível à questão da imigração. Já no Brasil, a gente não tem mais essa identidade, a gente revela muitos pontas. Vini Júnior, Rafinha, Estevão, mas não revela mais centroavante, não revela mais meio-campistas, que nem você falou do Dunga, que você acha ele muito bom. Eu acho o Dunga um craque. Eu acho um pecado a gente não perceber a singularidade do Dunga na questão, por exemplo, de um cara que abre espaços no meio-campo, um cara de controle. O Brasil dificilmente vai revelar um Rodri, um Busquets, um Xavi, um Iniesta, um Kroos, um Modric. Eu não acho, não. Eu acho muito difícil. Mudou, cara. Olha pra você ver. Eu não acho que vai acontecer isso, não. Tá mudando. É porque nós não tínhamos um trabalho de base de alto nível igual a gente tá tendo agora. Você pega o Palmeiras, por exemplo, que vende pelo menos 2 jogadores caríssimos por ano. Você vê a entrevista do diretor de base do Palmeiras, ele explicando como que ele faz a coisa acontecer. É exatamente o modelo europeu. É o que a Europa tá fazendo, tá sendo replicado aqui. E com os pontas já tá acontecendo, porque o Brasil sempre vendeu muito bem atacante, mas o Atlético começou a fazer um modelo parecido com o cara que veio do Flamengo, o Palmeiras já tem um modelo top. Eu acho que as equipes agora com o fair play financeiro, vai acabar a farra do boi. Porque agora aqueles times que não honrarem os compromissos vão perder pontos, vão ficar proibidos de contratar. Isso está começando pro ano que vem, vai estar fortíssimo. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Um lado bom, vai acabar a farra do boi. O lado ruim, Palmeiras e Flamengo vão disparar ainda mais, porque eles se organizaram primeiro que todo mundo. Então, por exemplo, São Paulo, Corinthians, Atlético. O Cruzeiro não conta porque o Pedrinho fica enfiando dinheiro lá dentro, mas se o Pedrinho parar de enfiar dinheiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, todas as equipes, eles todos vão se voltar agora para a base, porque não vai ter mais essa parada de você chegar e contratar, igual o Corinthians contratou o Memphis Depay, e deve a ele 40 milhões. Como é que você deve um cara em 2 anos 40 milhões? Então essa farra do boi vai acabar. E aí
todo mundo vai ter que profissionalizar a base de um jeito, e aí, com essa profissionalização da base, nós vamos encontrar esses caras. Porque o brasileiro gosta muito de futebol, tanto de quadra de que tem galera jogando. Não é mais aquela revelação daqueles moleque diferenciado, que igual eu te disse. Mas também o futebol hoje é tão técnico, mas tão técnico, mas tão técnico, e é tão físico, mas técnico que eu falo assim, tático, né? Tão tático e tão físico também, que uma seleção inferior em qualidade de atletas individualmente falando, como a Espanha, ganha da França um jogo absolutamente controlado. Absolutamente controlado. Se você pegar todos os jogadores da França e todos os jogadores da Espanha, eu garanto que vai dar mais Espanha, mais França do que Espanha. No geral. Claro que vai, né? No geral. Mas por que esse time aqui consegue ganhar desse? Porque esse time aqui, além de ter a qualidade, tem um modelo de jogo pronto para tático e tem físico. Então os caras falam, nós vamos fazer essa questão tática aqui, nós vamos fazer essa questão técnica aqui, nós vamos fazer esse movimento aqui, e aí você consegue travar, você consegue elaborar de uma maneira muito mais eficiente e você consegue ganhar do talento. Por que o Brasil perdeu várias Copas sendo que tinha os melhores jogadores do mundo? Tele Santana, tem um podcast que o Tele Santana explica por que ele perdeu a Copa. Podcast não, né? Uma entrevista no Roda Viva. Sim. Porque ele explica por que perdeu a Copa de 82. Basicamente, ele fala que é questão tática. Jogadores estavam pensando uma coisa, taticamente fizeram outra, e aquele passe no meio do Toninho Cerezo, o cara foi lá, roubou a bola, chegou lá e fez o gol. A vida.